Hoje, Mulher.com tem o prazer de receber aqui o doutor Jorge Mantesi, médico, e o nosso tema é um tema de saúde pública, é um tema negligenciado e que afeta milhões de homens, acreditem, acima dos 40 anos. Porque o pessoal fala, mas quando fala em andropausa é coisa de doença de velho. Gente, não é de idoso não. Então, acima de 40 anos, fiquem ligadinhos e a gente vai abordar o tema com toda a profundidade permitida dentro do nosso tempo, né, doutor? Por isso, eu já lhe dou as boas-vindas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e da possibilidade de estar falando desse tema tão importante e tão negligenciado. A saúde do homem, a mulher sempre está em melhor destaque, né? Ela se cuida, ela cuida da família inteira e a gente tem que lembrá-la que ela tem que se cuidar. Agora, hoje os homens, eles têm a facilidade de ter a mulher que cuida da saúde deles. Muitos deles, eu acho que a maioria dos médicos se sentam no lugar onde o senhor está, diz assim, não, a esposa leva no médico. Acontece a mesma coisa com a sua especialidade? Não é diferente. Eu vou dizer que 90% dos meus pacientes sempre vêm com a esposa junto, que ela vai falando das questões e à medida que a consulta vai andando, o paciente tende a se soltar, mas no início é sempre a esposa. Ou só concordar com o que ela fala. Ou concordar. Mas olha, é interessante porque muitas vezes, até quando eu conversei com o doutor um pouco antes de nós começarmos o programa, sobre a palavra, né, o termo, a terminologia andropausa. Nós consideramos a menopausa da mulher, né, quando já a produção de hormônios cai, e no homem, andropausa. E existe uma linha dentro da medicina que fala, não, andropausa não. Como é isso, doutor? O que é essa andropausa? É que, naturalmente, pelo homem procurar menos ajuda e falar menos dos sintomas, durante muito tempo era pouco estudada isso. Tanto que foi visto agora os trabalhos, nos últimos 10 anos têm surgido mais trabalhos e vem mostrando o número de homens afetados justamente pela queda de testosterona, que é esse hormônio masculino fundamental para todas as questões masculinas, seja físicas, psicológicas ou sexuais. Então, já existem trabalhos que mostram que 35% da população acima de 40 anos pode ter sintomas de andropausa. Então, a andropausa é realmente esse período em que os hormônios masculinos também caem, tanto quanto na mulher na menopausa. Perfeito. A menopausa é a queda de estrógeno e progesterona, são hormônios femininos, e nos homens é a testosterona, que é o hormônio masculino. Agora, é interessante que a gente entenda que esse é um processo natural, mas nenhum homem deve, assim como a mulher faz reposição hormonal, nenhum homem também tem que deixar que a qualidade da sua vida e da sua saúde caia por conta de falar, não, reposição hormonal é coisa para mulher. Tem isso também, o pessoal fala? Tem muito. A gente tem que entender que a gente está vivendo cada vez mais. E é natural que o corpo tenha um processo de envelhecimento e acaba tendo algumas questões de diminuição da produção de hormônios próprios de cada um, dos homens e das mulheres. E sempre tem que entender que essa diminuição da produção não quer dizer que as pessoas têm que conviver com esses sintomas. São tratamentos relativamente simples que a gente consegue melhorar em muita qualidade de vida de cada um dos nossos pacientes. Como isso não é exclusivo dos idosos, aqui, né, pelas pesquisas, homens acima de 40 anos já dão esses sinais, é interessante que as pessoas entendam e saibam que sinais são esses. É fundamental. E é importante também frisar da questão da idade. Existem trabalhos mostrando homens abaixo de 30 anos... Abaixo de 30? Que têm um quadro de obesidade, que acaba acentuando essa questão mesmo da diminuição da testosterona, que, claro, o tratamento é reduzir essa obesidade, tentar emagrecer um pouco, que já melhora. Mas abaixo de 30 anos a gente já consegue ver homens tendo essa situação que abaixa baixo nível de testosterona. E esse baixo nível de testosterona afeta praticamente 3 áreas fundamentais nossas. Psicológicos, aumenta a irritabilidade, aumenta problemas cognitivos, quer dizer o quê? Raciocínio, esquecer um pouco mais as coisas, o sono fica mais complicado. Temos problemas físicos, diminuição da força, ganho de gordura, aquela barriga clássica dos homens de meia idade. E questões sexuais, que é a libido e a questão da ereção, também são bem influenciadas. Tudo isso por conta dessa queda da testosterona. Então, se o marido chegou em casa e está brigando à toa, a mulher ergueu o garfo, falou, por que você ergueu esse garfo? Ou seja, aquele nada que vira uma faísca, de uma faísca uma fogueira, pode ser a testosterona. A gente sempre fala que durante muito tempo a gente fala, estou envelhecendo, estou esquecendo as coisas, estou ficando um pouco mais irritado e vê como uma normalidade, mas isso não, às vezes não é uma normalidade. É justamente a queda da testosterona, que com o exame
Muito simples, a gente já consegue avaliar e já consegue fazer o tratamento correto. Se essa testosterona tem a sua queda e isso influencia nos vários âmbitos da vida desse homem que você citou aqui agora, doutor, eu imagino que isso muda, não só o deixa irritado, né, com irritabilidade, mas eu acho que o humor, a autoconfiança, outras coisas também podem ser afetadas. Eu tenho um caso que eu adoro falar de um paciente meu, que era ele é um empresário que tem uma empresa. Em 3 meses de tratamento, ele triplicou o faturamento da empresa. Para ter uma ideia, antes ele não queria levantar, ele não tinha energia para nada, esquecia as coisas, não tinha vontade de fazer nada. Quer dizer, todos os aspectos da vida dele estavam influenciados por isso. Ele foi no psiquiatra que fez um diagnóstico de depressão, ele acaba indo num outro profissional que faz um diagnóstico de alguma questão mais sexual. Então, e ninguém viu a fundo o que era a baixa da testosterona. Fizemos a reposição, em 3 meses ele triplicou o faturamento da empresa dele. Porque ele já estava mais atento, disposto, alerta, dinâmico, quer dizer, a pessoa quer fazer mais. Exatamente. Exatamente. A gente consegue perceber isso claramente nos nossos pacientes. É uma mudança em 3 meses brutal. Quer dizer, o paciente que sem vontade, com um quadro mais choroso, mais depressivo, questão sexual influenciando muito, quando ele começa a fazer o tratamento, as coisas começam a melhorar, a relação familiar começa a melhorar, a relação profissional começa a melhorar e a relação social começa a melhorar, em 3 meses. Agora, eu tenho certeza que, como na medicina, todo problema levantado tem um tratamento e alguma solução, eu imagino que para você, homem, existe esperança e eu tenho certeza que o doutor vai trazer para nós. Doutor Jorge, os tratamentos que vão fazer com que esse quadro atual desse homem mude para melhor, os tratamentos são à base de reposição hormonal. Só vou fazer uma perguntinha, porque, por exemplo... Bom, pode responder, depois eu faço a pergunta. A gente tem a reposição hormonal, que é super válida, mas a gente tem tratamentos não farmacológicos, que a gente sempre fala daquela questão de qualidade de vida. Questão de emagrecimento, praticar exercício físico 3 a 4 vezes por semana, ver que tem um aumento da produção de testosterona, sono. A gente tem trabalhos que mostram homens que dormem menos de 6 horas por noite já tem uma queda de 10 a 15% da testosterona. Uau! Então, a gente brinca que é a tríade do sucesso: exercício físico, alimentação e um sono de qualidade. E você, como é que tá dormindo? Homem, tô falando com você. Tá dormindo bem? Tem se exercitado ou fica só com preguiça no sofá? Olha, mas a pergunta que eu ia colar, ia fazer 2 perguntas juntas, e aí resolvi separar, é que a mulher, tem mulheres que, por problemas de saúde, enfim, outros problemas, elas não podem fazer a reposição hormonal. Existe alguma contraindicação também para o homem, para que ele não faça a reposição hormonal? Sim, existem algumas contraindicações que a gente sabe que o uso de testosterona, que quando a gente pode usar, pode aumentar o risco de trombose, que a gente tem que monitorar mais, alguns riscos cardiovasculares de infarto e AVC, porque a testosterona em si não influencia próprio no risco em si, mas influencia em fatores que podem causar um risco maior. Questão da pressão, do colesterol, a gente sempre vai olhando. Então, sim, o mais indicado é fazer uma avaliação prévia, se não tem nenhum fator que pode influenciar diretamente, antes de fazer qualquer processo de terapia de reposição de testosterona. Então, quando o homem sente que está com esses sinais, irritado, com irritabilidade, cansado, não está engordando e não sabe por quê, não consegue explicar esse engordamento. Aí, quando vai, por exemplo, sobre seus cuidados, o senhor vai pedir exames. Esses exames é que vão lhe dar o norte para o tratamento? Eu adoro falar que a gente trata pessoas, não trata exames. Primeira coisa é sempre conversar, a gente chama de anamnese. É entender aquele paciente, fazer perguntas direcionadas em todas as áreas da vida, do que pode estar afetando. Então, clinicamente, ele vai ter um quadro mesmo dessa baixa de testosterona. A partir daí, a gente solicita exames para confirmar isso. No momento que a gente confirma isso, a gente tem o diagnóstico, a gente pode fazer o tratamento. No caso, só a testosterona já é um termômetro? Ou existem outros fatores nos exames? A testosterona é o termômetro principal, mas a gente consegue olhar outros fatores que podem ser influenciados diretamente pela baixa de testosterona também.
Então, a testosterona é o nosso principal fator, porque ela é o hormônio sexual dos homens, mas outros fatores dentro dos exames, ou mesmo que o paciente nos traz, a gente consegue já ter uma visão maior de que provavelmente ele está entrando na andropausa, ele está com uma queda de testosterona e a gente consegue fazer esse manejo melhor. Qual é o órgão que produz a testosterona? A gônada que produz maior, por isso que o nome a gente chama de andropausa, mas o nome científico, existem vários nomes que pode ser hipogonadismo tardio, quer dizer, a gônada não produz a testosterona necessária, tardio quer dizer em homens mais velhos. Então, justamente o nome que diz que é a gônada que acaba produzindo, da mesma forma que as mulheres acabam tendo os hormônios sexuais femininos. Porque aí perde as trompas, vai tudo reduzindo, para de funcionar e não produz hormônio, aí por isso que também tem que fazer a reposição. É a mesma coisa das mulheres, só que nos homens. É o mesmo mecanismo, mas nos homens. O que acontece é que as mulheres foram muito mais bem estudadas durante muito tempo e agora chegou às vezes dos homens mudarem isso. Por isso que nós falamos no comecinho que é um problema de saúde pública que foi negligenciado durante tanto tempo. Esse trabalho que fala que 35% dos homens acima de 40 anos, a gente pode imaginar a quantidade de homens no Brasil que podem estar passando por esse processo, que podem ter dificuldade nos relacionamentos sociais, no trabalho, e tudo causado por um quadro de uma doença que pode ser tratada e pode melhorar. Gente, vamos cuidar dos homens aí da sua família, os homens que... Até aquela amiga que você sabe que ela está passando por isso. Depois, essa nossa conversa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. Aí você faz o quê? Você pega e manda para ela. Amiga, olha, o médico falou isso, esses sinais. É o sinal do fulano. Leva ele no médico. Vamos cuidar dos homens, que seja da nossa roda de amigos ou da nossa família, mas a gente vai continuar o bate-papo, tem mais perguntas, tem mais para aprender hoje na companhia do Dr. Jorge Mantezi. Mais intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Fica comigo. Porque estamos em Novembro Azul e o destaque do Novembro Azul é a saúde do homem. Hoje a gente está aí falando sobre a andropausa e eu estou aqui com o Dr. Jorge Mantezi, que é médico formado pela Università degli Studi di Perugia, na Itália, com especialização em Medicina da Família e Comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Também é mestre em Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Educação e Saúde pela Universidade de São Paulo, a USP. Atuou como professor substituto no Departamento de Medicina Social, enfim, aqui é tudo. Também atuou no projeto de inovação de saúde digital do Hospital das Clínicas da USP. Sim, tive esse privilégio. Que legal, olha, e o maior projeto, que é o maior projeto público de telemedicina e transformação digital na saúde do Brasil. Isso é uma riqueza, isso são novos tempos, são novos ares dentro da medicina. Eu fico muito feliz que você tenha participado desse projeto e dessa atualidade. Não, a telemedicina faz parte agora da vida de qualquer profissional de saúde. Nos possibilita de levar a própria saúde a lugares onde o acesso impossibilitava. Com certeza. Hoje, com a transmissão via satélite, você consegue, internet e tudo, vocês conseguem chegar mais longe. Parabéns! E também é fundador do Instituto Mantezi, que é a referência em longevidade que a gente está falando aqui, performance e saúde hormonal, sediado em Campinas, onde coordena uma equipe multidisciplinar, ou seja, são vários médicos, várias especialidades médicas, promovendo aí saúde e bem-estar. E aí eu achei interessante, de homens e mulheres. Hoje nós estamos falando dos homens, mas o trabalho de toda essa equipe, liderada pelo Dr. Jorge, é também para homens e mulheres. O nosso objetivo é a melhoria de qualidade de vida dos nossos pacientes. Independente homens ou mulheres, nós conseguimos melhorar muito a qualidade de vida, principalmente com a questão de ter mais longevidade e um envelhecimento mais saudável. E nós terminamos o bloco anterior falando, nós temos que dar esperança, né? Existem tratamentos, falamos dos exames, falamos de todos os problemas, os sinais de alerta, e existem tratamentos também que vão trazer qualidade de vida a esse homem e a essa mulher. Sem dúvida. A gente já sabe hoje em dia, para viver mais, melhor, independente da andropausa, da menopausa, a gente sempre tem que se basear nos pilares como alimentação,
questão de uma alimentação saudável, menos produtos industrializados, mais ou menos o que nós sabemos, mas precisamos cada vez mais colocar em prática. Como os nutricionistas falam aqui no programa, é desembalar menos e descascar mais. Exatamente, está perfeito, perfeito. Também temos que melhorar a questão da atividade física, e a gente vê um grande número de academias abrindo, isso nos deixa muito feliz, que é um ótimo sinal de que a população está buscando atividade física, entendendo que a atividade física, cada vez mais em longevidade, vê a questão de ter massa muscular, como viver mais e melhor, diminuindo doenças crônicas, risco de quedas e tendo uma qualidade de vida melhor e saber que envelhecer é normal, mas a gente pode envelhecer com saúde. E também a questão do sono. Como eu falei anteriormente, o sono a gente sabe que é um fator super importante e cada vez mais, com a correria do dia a dia, a gente dá menos valor. E a gente sabe que se a gente conseguir fazer essa tríade, exercício físico, alimentação e sono, a gente pode ter um futuro mais longevo e bem melhor. E tudo isso, né, esses pilares, aliado a uma indicação de reposição hormonal, vai ser um Superman. O que acaba acontecendo com os nossos pacientes, a gente percebe isso. A gente, com a reposição de testosterona, já dá mais vontade de ir para a academia, o paciente começa a ficar mais ativo, a gente começa a ver uma mudança de estilo de vida causada também pela reposição de testosterona. Imagina um paciente com uma testosterona baixa, sem vontade de fazer qualquer coisa, academia, sair com os amigos, sair com a esposa, ficar com os filhos. Você começa a dar testosterona, você vê uma pequena mudança, começa a fazer academia, começa a se alimentar melhor, dorme nos horários corretos e a gente vê uma mudança total de todos os fatores, de todas as variáveis da vida daquele paciente. Inclusive, foi bom você ter falado de academia, tem alguns homens que, talvez indiscriminadamente, eu não posso julgar aqui, mas tomam muita testosterona por conta dessa explosão hormonal que deseja para o seu corpo. Isso é um prejuízo. Infelizmente, a gente tem trabalhos mostrando que quase 20% de todo mundo que frequenta a academia em algum momento já fez uso de testosterona. A gente trabalha com uma questão que a gente chama de redução de danos, porque é difícil chegar para esse paciente e falar, ó, pare. Ele está acostumado e tudo. A gente faz redução de danos. Pouco a pouco a gente vai estimulando que pare e possa ter o seu desenvolvimento físico com qualidade, com alimentação, exercício físico e sono. Mas é uma realidade muito comum aqui dentro do Brasil e no exterior também, por uma questão de hormônios estéticos. E isso está sendo muito discutido de como a gente pode evitar isso para que esses pacientes também possam evitar problemas futuros. Então a gente faz uma redução também de danos nesses pacientes no nosso instituto. Ou seja, se você pudesse recomendar a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje a respeito do uso indiscriminado de testosterona, o ideal seria ter, claro, a orientação médica, mas principalmente não usar. É que a testosterona é uma medicação. Toda medicação tem uma indicação. A indicação estética não é uma indicação válida por uma parte científica nossa. Por quê? Porque todos têm benefícios e malefícios. Cada medicação tem benefício. O malefício supera o benefício. O benefício é um benefício estético, o malefício é problemas cardíacos, risco de morte súbita e outros problemas que possam ter. Por isso a gente sempre orienta a questão que a gente sabe que as pessoas fazem uso, mas olha, tudo bem, você quer fazer uso? Então procure um médico. Vamos conversar com o médico, ver como é que a gente pode... Pra ver a dosagem, e reduzir danos. Principalmente a gente tentar reduzir danos e pouco a pouco tentar ver com esse paciente se a gente consegue evitar que ele faça uso indiscriminado dessas substâncias. E tem mulheres que fazem uso também da testosterona. É bem comum. Tá? Qual o perigo? Para as mulheres, maiores para os homens por uma questão de vir... As mulheres têm uma questão androgênica muito forte, elas ficam mais masculinizadas. Quem nunca ouviu aquela mulher que tem a voz mais grossa pelo uso de testosterona, acaba tendo mais pelos, acaba ficando mais masculinizada pelo uso de testosterona. Então, as mulheres acabam tendo que ter um controle maior, porque pequenas dosagens já pode fazer uma alteração, como a alteração da voz, que não é reversível. Porque não é natural dela. Não é natural dela. As mulheres têm um nível de testosterona, sim, todos têm, mas é um nível muito mais baixo comparativo com o homem. Perfeito. Agora, doutor, assim como nós falamos no começo, tem muitos homens que não buscam ajuda. Tem o preconceito. Quando fala de reposição hormonal, então foge. Não quer nem... vou levar você ao médico. De jeito nenhum. Nesses casos, como quebrar esse tabu, esse medo? O principal é ter consciência
de alguns problemas que às vezes passa batido. A gente começa a esquecer as coisas e a gente acha que é normal, não ter a força para subir aquela escada que a gente subia antes, ganhar aquela gordurinha abdominal que a gente acha que é normal da idade, é ter consciência, falar, olha, isso aqui, olha que estranho, antes eu subia essa escada, não estou subindo, a minha memória está pior, eu não estou com vontade de dormir mais tempo, começar a ver que tem esse problema. No momento que tem essa consciência, se torna mais fácil de procurar ajuda. Mas com certeza uma população, diferentemente das mulheres, que tem mais dificuldade de procurar essa ajuda. Então, o seu recado para os homens é? Sempre, lembre sempre que quando você tem uma questão de memória, estou perdendo a memória, não estou conseguindo fazer os exercícios que eu fazia antes, estou ganhando peso, estou esquecendo das coisas, estou com dificuldade para dormir, tem uma questão sexual que também está influenciando, procure ajuda médica. Pode mudar muito, em 3 meses, toda a sua qualidade de vida, sua e de toda a sua família. E olha, nós vamos disponibilizar aí os contatos, as redes sociais do Dr. Jorge Mantezi, justamente para que você, se ficou com dúvidas, não quis, porque eu estou de olho aqui, viu? Inclusive tem homens participando aqui, mas não está fazendo pergunta. E eu quero que você sinta-se à vontade para buscá-lo nas redes sociais a respeito do tema de hoje, andropausa. Olha, o pessoal de Rondônia, a cidade é Rondônia, mas é do Paraná. E eu tenho aqui a Maria Natalina, que é de Roraima. Agora eu fiz confusão. É Roraima, aí é o estado mesmo. Obrigada por você estar conosco aqui. Manda um beijo para dona Vandinha, viu, Natalina? Um beijo para você, viu? E um beijo para a Érica Marques também, de Resende, no Rio de Janeiro. Doutor, eu quero agradecer a sua participação conosco. Muito obrigada. Eu espero que os homens acordem. Vão cuidar da saúde. Eu que agradeço o espaço, eu acho que é sempre válido a gente estar falando cada vez mais sobre isso e, sem dúvida nenhuma, cada um vai começar a perceber mais as questões, vai procurar ajuda e vai ter uma melhor qualidade de vida. É isso que nós queremos. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo.